Se você é uma mulher muito tímida, chega nos locais, fica completamente isolada, não fala com ninguém, vai pro seu cantinho, começa a mexer no celular, parecendo um bicho do mato mesmo, e consequentemente não conhece ninguém novo, reclama que não tem amizade, reclama que não encontra um bom pretendente, então assista esse vídeo até o final, porque ao final dele você vai sair sabendo exatamente o que você precisa fazer para se tornar uma mulher mais sociável, carismática e receptiva, mesmo se você for tímida. Olá, muito prazer, eu me chamo Dandara Maia. Aqui no YouTube, através dos meus vídeos, eu ensino mulheres todos os dias a saírem da confusão emocional e se tornarem mulheres mais leves, amáveis, ordenadas e femininas também. Então, se você busca por isso e gosta desse tipo de conteúdo, agora já se inscreve no canal e curte esse vídeo. Primeira coisa, ser receptiva não é ser aquela pessoa dada. Ai, com todo mundo conversa e conversa com todo mundo, é espalhafatosa, nada disso. Ser receptiva nada mais é transmitir através da sua comunicação, da sua linguagem, da vestimenta que você está, da sua linguagem corporal, que você está aberta a possibilidades. Aberta a possibilidades de conversa, aberta a possibilidades de negócios, de relações, de amizades. Afinal, se você tá num evento e você vê uma pessoa no canto da parede, toda cabisbaixa, com o cabelo cobrindo o rosto dela, e ela assim, você acha mesmo que essa pessoa tá receptiva à conversa? Agora, se essa pessoa tá em pé, sei lá, com uma taça na mão, imagina que tem uma taça de vinho aqui na minha mão, olhando as pessoas conversarem, as pessoas passam, ela... Você sente essa mulher mais receptiva? Não sente? Pois é. Então não quer dizer que você vai começar a dar sorrisinho pra todo mundo, chegar, oi gente, tudo bem, como é que vocês estão? Não, você não precisa fazer isso, até porque nem eu mesmo faço. E ser uma mulher que tem carisma não é ser a mulher que mais fala na rodinha, nem a que faz piada todo o tempo, e muito menos ser aquela mulher que tem necessidade de chamar a atenção e ser o centro das atenções. Eu não gosto dessa palavra, mas eu vou falar porque eu sei que é a que vocês mais entendem. Carisma é aquela pessoa que tem uma energia que a gente quer ficar perto. Não tem aquela pessoa, ai, que pessoa gostosa de ficar perto? Ai, ela é tão animada, é uma pessoa tão otimista, os conselhos dela são bons, o que ela fala tem tanta sabedoria no que essa pessoa fala que você fica, nossa, fala mais, fica falando só pra eu ficar ouvindo, porque é gostoso estar com essa pessoa, a presença dessa pessoa é gostosa. E não, carisma não é algo que nasce com você. Talvez com algumas pessoas que têm uma facilidade maior à comunicação, mas o carisma é algo que dá de ser desenvolvido. E muitas mulheres que são inscritas aqui no canal ou que me seguem no Instagram, inclusive se você não me segue, já vai lá me seguir, vou colocar meu arroba aqui pra vocês, que são tímidas, muitas vezes são vistas como mulheres inacessíveis, inalcançáveis. E não porque elas são grossas ou rudes, mas pela sua linguagem, que foi a linguagem que eu falei, vestimenta, linguagem corporal, a forma como essa pessoa se comunica, demonstra que essa pessoa não tá aberta. E isso também não quer dizer que você tem que ser aberta com todo mundo, conversar com todo mundo, ser amiga de todo mundo. Porque se eu for contar meus amigos de verdade, gente, não cabe nessa palma aqui da minha mão. Então você pode e deve ser extremamente seletiva com as suas amizades. Porém, você deve ter uma habilidade de comunicação que não é difícil de ser desenvolvida. Se você olhar meus vídeos aqui de 2 anos atrás ou até mesmo menos, você vai ver que a comunicação é algo que dá sim de ser desenvolvido. E o outro ponto que eu queria entrar com vocês é por que ser mais sociável, conversar mais, ser um pouco mais carismática é tão mais difícil para as mulheres que são tímidas. E eu já aviso que isso que eu vou falar agora é para as mulheres maduras, porque muitas vão se sentir desconfortáveis e até mesmo sair desse vídeo após isso. Primeiro eu já quero começar quebrando uma objeção sua. Ai, Dandara, é porque eu sou assim desde criança, esse é meu jeito, tímida. Olha, se vocês conhecessem o meu jeito de 2 anos atrás, vocês iam ficar, não, mas não é possível que a Dandara... essa daqui era a Dandara? Não, é sério, eu te proponho, pausa esse vídeo, vai no meu vídeo de 1 ano e meio atrás, me vê, depois volta aqui. Aquela Dandara é a mesma Dandara dessa daqui, gente. Eu fui pro céu, voltei de novo, ninguém me abduziu, eu sou a mesma Dandara. Então você pode sim mudar e se transformar em prol do bem de você e das pessoas que convivem com você. Porque a timidez, gente, não é uma boa característica. Muita gente, ai, nossa, que fofo, você é super tímida, né? Você nem fala. Isso não é um elogio. Você ser uma pessoa reservada é uma coisa. Você ser uma pessoa tímida é outra coisa. Todo mundo tem
características predominantes. Eu tenho uma característica predominante de ser mais comunicativa, de ser mais expressiva, de ser mais extrovertida, mas mesmo assim, isso não justifica com que eu seja inconveniente com as pessoas, com que eu fale demais e acabe comendo a fala de outras pessoas, porque eu aprendi a ter algo chamado domínio próprio. Então você pode ser, sim, reservada, mas você não pode ser uma mulher tímida que se deixa vencer pela timidez. Esses dias eu recebi uma caixinha de perguntas de uma menina que me falava assim: Dandara, eu sou muito tímida e às vezes eu não consigo nem oportunidade de emprego por conta disso, porque eu tenho vergonha de pedir emprego, eu tenho vergonha de fazer coisas no trabalho, eu tenho vergonha de falar com algumas pessoas e eu sinto que isso me impede de viver, e de fato te impede de viver. E a timidez é um egoísmo, por isso que eu falei que muitos de vocês vão querer puxar meu cabelo virtualmente. Porque a timidez é uma forma de proteção. A timidez pode parecer até mesmo inofensiva ou fofinha, mas na verdade a timidez é uma forma muito sutil de algo chamado egoísmo. No fundo, a timidez nasce de um excesso de foco em si mesma. O medo do que os outros vão pensar, o medo do julgamento, o medo de errar, do desconforto, do novo. Quando você vive presa na sua timidez, você deixa de agir por amor ao outro e passa a agir por um amor desordenado em si mesma, pela proteção exagerada da sua imagem e do seu ego. Dandara, mas como assim? É uma proteção exagerada de si mesma. Nossa, eu não posso errar. As pessoas não podem me ver errar. Isso aumenta o seu ego. O seu ego vai ser muito diminuído se alguém te ver errar. Se alguém vê que você gaguejou, se alguém vê que você entregou a planilha errado, se alguém vê que você não tá nas melhores ainda na comunicação. As pessoas têm que te ver perfeita. Não, porque eu não posso errar, eu não posso gaguejar. As pessoas têm que pensar de mim que eu sou a mais excelente, a melhor de todas, a mais confiante, a mais legal, a mais carismática. E como eu não sou essa pessoa, eu vou ficar aqui na minha, porque as pessoas não podem pensar errado de mim. Gente, isso é um egoísmo. Isso é um ego muito grande. Você quer ser a mais para que as pessoas não te julguem. O egoísmo, gente, não é só querer as coisas pra si, não é só ser uma pessoa vaidosa, mas é também se fechar por medo, com medo do julgamento para não ser exposta. Enquanto isso, o amor verdadeiro é sair de si, é se arriscar, é se doar, se permitir ser vista, ser reconhecida, se permitir errar. Tudo isso correndo o risco de falhar. Deixa eu te perguntar, sua mãe deve ter errado em muitas coisas na sua criação. Você deixou de amar ela por causa disso? Seu namorado já deve ter errado em alguma coisinha. Putz, nossa, ele esqueceu de comprar a flor que eu pedi. Você deixou de amar ele por causa disso? Não. Então, por que nos seus pequenos erros as pessoas iriam deixar de te amar? Quando a timidez te impede de trabalhar melhor, de se relacionar, de conhecer as pessoas, de tentar algo novo, o que tá por trás dessa timidez, desse medo de errar, de ser rejeitada, de não ser aceita? Na prática, vira uma forma de egoísmo. Porque muito se fala daquela pessoa que se apresenta muito, né? Que fala muito de si, dos seus grandes feitos, dos bens materiais que tem. E a gente pensa, nossa, mas que pessoa egocêntrica, né? Que pessoa soberba, essa pessoa é cheia de si. Mas e o tímido? Também é cheio de si. Porque o tímido quer sempre estar no seu melhor estado, quer estar sempre perfeito, quer ser visto como... Ele não erra, ele é perfeito. E aí, por isso, se esconde atrás da timidez. Então, você tá sendo tão soberbo, tão egoísta, quanto a pessoa que é vaidosa e fala, nossa, olha, eu tenho esse piano aqui que custou não sei quantos milhões de reais, e eu tenho essa casa aqui que é não sei o quê, e eu ganho milhões na minha conta. Olha, vocês estão aqui, ó, no mesmo local. Só que eu sei que as pessoas te ensinaram a pensar que ser tímido é ser fofo, mas não é, gente. Ser tímido não é ser fofo. E assim, a gente tem que parar de achar que ser fofo é elogio, né? A gente chama bebê de fofo. Fofo é bebê, gente. Adulto não tem que ser fofo, não. Então, para de tomar para si o fofo como elogio. Você não é fofo, você é uma adulta. Fofo é um bebezinho, é um cachorrinho recém-nascido. Aí sim é fofo. Você não tem mais o direito de ser chamada de fofa. Tá, Dandara, mas como que eu posso curar isso? Você cura isso quando você começa a olhar mais para o outro do que para si. Eu, inclusive, tenho uma aula sobre isso dentro do clube que é sobre servir. Como servir sem ser feita de boba. Lá, eu te mostro as hierarquias de vida e eu falo por que é importante você segui-las.
E eu quero citar um exemplo que eu citei na aula, que eu falei assim, em um dos últimos, lá se eu não me engano é no penúltimo tá o apostolado. O apostolado é a gente pregar o evangelho. E pregar o evangelho não é eu pegar uma Bíblia e tacar na cabeça da pessoa, mas através dos meus hábitos, das minhas ações, ou até mesmo, poxa, eu quero dar uma aula de catequese, eu quero servir na igreja. Enfim, você pode estar fazendo ali um apostolado. Se você, por exemplo, deixa de fazer esse apostolado por timidez, por insegurança, por medo, você está se colocando acima do seu apostolado. Isso é um egoísmo. Porque no nível de prioridades você tá lá embaixo. Não no sentido que você não vai se valorizar, porque, gente, você acha que eu não me valorizo, você acha que eu não me amo, que eu não me protejo, que eu não sei dizer não. Eu sei que você sabe que eu sei fazer tudo isso e que eu sou essa pessoa. Que me ama, que me respeita, que me valoriza, que tem princípios, que não deixa ninguém quebrar os meus princípios, que não deixa ninguém passar por cima de mim no sentido negativo da palavra. Mas mesmo assim, eu sei que eu tenho outras prioridades na minha vida além de mim, né? Não é só eu. Tem outras coisas que eu preciso gerir também. E o apostolado é um dos nossos princípios cristãos. Então, se, por exemplo, você se deixa parar pela timidez na hora de fazer o seu apostolado, você tá numa idolatria muito grande por si mesmo. Você tá focando mais no seu egoísmo do que no serviço às pessoas que precisam de você. E eu acho que uma coisa que ajuda muito nisso, gente, é a ladainha da humildade. E outra coisa, você é evangélica, você é católica, serve pra qualquer pessoa que quer ser uma pessoa melhor. Não tem foco específico em religião. Tá? Apesar da ladainha católica ser feita pelos católicos, mas um evangélico também pode fazer. Não tem nada de divergência entre doutrina e tudo mais. Então você vai pesquisar no Google, ladainha da humildade. Deixa eu ver se tem até um site aqui mais confiável. Você vai pesquisar assim, ladainha da humildade, minha biblioteca católica. Pronto. Na verdade é o primeiro link. Você vai rezar essa ladainha da humildade todo dia antes de dormir ou todos os dias ao acordar. Gente, é poderoso. É poderoso. Além da ladainha da humildade, eu queria passar outros segredos práticos pra vocês. Então, o primeiro é cuidado com a sua linguagem corporal. Gente, o seu corpo fala antes mesmo de você abrir a boca, então tenha muito cuidado. Se eu tivesse dando essa aula assim pra vocês. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje eu vou ensinar vocês como que vocês não vão ser tímidas, vão começar a ser mais receptivas. Ai, gente, tô um pouco cansada aqui. Mas enfim, vamos lá. O que você acharia de mim? Que eu sou no mínimo uma folgada, né? Por mais que eu esteja falando ouro aqui, você vai ficar, nossa, mas essa menina tá assim mesmo, na cadeira é normal, assim, ela tem algum problema? A sua linguagem corporal, ela comunica algo pras pessoas. Então, evite muito. Ficar no celular, olhando pra baixo, ai, com a unha assim, ai, com o braço assim. Não precisa. Pode ficar com a mão assim, com a mão assim. Ó, sentada na cadeira, coloca um bracinho aqui, ó. Isso já até me dá uma liberdade mais de espaço. Coloca a mão aqui. Dandara, meu Deus, mas eu fico desconfortável, tá todo mundo conversando e eu tô aqui. Mas fica lá. Fica assim, aprecia, pensa numa coisa, fica olhando pro nada, mas pensa em outras coisas. A não ser que, nossa, eu tenho uma mensagem de trabalho aqui. E aí, quando você for responder a mensagem de trabalho, você não vai ficar assim, ó. Ai, meu Deus, mas deixa eu ver. Não. Ó, pega o celular aqui, ó. Deixa seu rosto à vista, à mostra. Coloca o cabelo pra trás. Ó, longe do rosto, bem aqui. Nem muito assim, nem muito assim. Ó. Bem aqui, tá. Tal. Até mexendo no telefone você ficou um pouquinho receptiva, entendeu? Então tenha muito cuidado com isso. Próximo ponto. Desenvolva assuntos, busque por assuntos que você domina, que você gosta. Poxa, você gosta de culinária? Eu tenho uma amiga que ela gosta muito de culinária e bebida. Então, por exemplo, ela sabe exatamente um vinho ou um suco ou um drink que harmoniza com um peixe, que harmoniza com um assado de panela, que harmoniza com um salmão, que harmoniza com um peixe X, que harmoniza com um frango, que harmoniza com uma pasta, que harmoniza com um risoto. Ela gosta desse tipo de assunto. Então, é super interessante quando a gente vai no restaurante ouvir ela falar sobre aquilo. E é claro, a gente tem muito mais facilidade pra falar sobre coisas que a gente gosta e que a gente domina. Então, se tem coisas que você gosta, hobbies que você aprecia, gostos, poxa, você pode aprender sobre vinhos, você pode aprender sobre perfumes, você pode aprender sobre culinária, sobre bebidas, sobre artesanato, você pode ser craque em história, você pode ser muito boa em filosofia, você pode ser muito boa em, sei lá, falar contra o feminismo, leitura. Você pode ser muito boa em matemática. Não tô dizendo que você tem que pegar tudo isso e estudar, mas quais são os assuntos que eu gosto? Começa a se aprofundar mais naquilo, pra você conseguir conversar sobre isso.
E não que você só vai falar sobre isso, mas quando as pessoas chamarem, conversarem sobre isso, você vai ter o que falar. É interessante você ter pelo menos 3 assuntos que você domina e que você gosta de estudá-los. Próximo ponto é se permita ser vista. Se eu não me engano, está no vídeo 6 passos infalíveis para deixar de ser solteira em 2025. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Próximo ponto, tenha bom humor. Você não precisa aprender a fazer piada, mas você precisa aprender a rir das coisas. Gente, como é chato. Todo mundo riu da piada e a pessoa tá assim. Nossa, mas você não tem um senso de humor? É claro, você não precisa rir de tudo pra agradar as pessoas, mas pronto, já deu uma quebrada de gelo ali. Então não seja aquela pessoa que leva tudo a sério, que de um assunto você já quer fazer daquilo ali ser algo pra ensinar as pessoas. Nossa, mas você fez isso daqui? Ah, então você deve ter um bloqueio emocional de 1000 lá vai cacetados, você precisa fazer terapia e não sei o quê. E a pessoa só tá contando uma história super leve da família dela. Aproveita esse momento. Você de fato acha, nossa, eu acho que ela é a mãe de fulano. Vem cá, tá falando daquela conversa com seus pais, olha, eu acho que isso e isso. Sabe, mas deixa as coisas leves, sutis. Então aprenda a dar boas risadas, a ter um bom humor. Que nem eu falei, não precisa você ser a pessoa que faz piadas, mas tenha bom humor. Próximo ponto é cuidado com as suas armaduras emocionais. Porque você já tem uma baixa autoestima, uma insegurança, uma timidez tão mascarada com você, que você já chega nos locais, meu Deus, ninguém vai gostar de mim. Por exemplo, teve uma aluna que ela falou assim, Dandara, eu vou na faculdade amanhã, e assim, meu primeiro dia, eu não sei o que eu faço, e eu acho que as pessoas não vão gostar de mim. E aí eu não respondi nada pra ela. Eu falei, eu vou deixar ela ir pra faculdade. Gente, eu falei assim, depois que passou uns dias, eu falei, oi fulana, tudo bem? Então eu não consegui ver suas mensagens antes. Ah, e aí, como é que foi? Ela, Dandara, foi super bacana, foi super legal. Gente, tem paranoia que só existe na cabeça de vocês. Pensa, quantas paranoias vocês já tiveram sobre situações que nunca aconteceram. Pode ter certeza que elas vão ser bem mais do que as paranoias que vocês tiveram e aconteceram. Vão ser muito mais a quantidade das paranoias que nunca aconteceram na sua vida. Que você pensou que ia acontecer e nunca aconteceram. Então você já tem essa imagem, ai porque vão rir de mim, vão olhar meu cabelo e vão que não sei o que, e acho que não vou me achar interessante. Entende? Então você já vai conhecer as pessoas para um evento, para um local pensando assim. E lembrando que isso é algo que se constrói. Outro ponto é que talvez sim você precise aí de uma terapia, dependendo de onde que veio essa timidez. Porque ninguém nasce tímido, gente. Ninguém. As coisas que anotam lá quando a gente nasce é quantos centímetros que a gente nasceu, o nosso peso. É isso, ninguém anota lá. Certificado tímida. O máximo que anota é a cor da sua pele. Ah, branco, pardo. Não anotam se você é tímido ou não. Então isso começou de alguma coisa. Muitas pessoas, inclusive, relatam que eram extrovertidas e depois ficaram tímidas. Então você não nasce tímida. Aconteceu alguma coisa pra você ficar assim. Lembrando, é completamente possível você ser uma pessoa reservada. Meu noivo, por exemplo, ele é completamente reservado, mas quando o assunto é falar bem, ele sabe falar. Ele não fica com medinho. Ele sabe se colocar em situações, em locais com pessoas diferentes, pessoas melhores do que ele. E ele consegue desenvolver uma conversa sem ficar num cantinho ali, meu Deus, porque todo mundo vai me odiar. Então é uma pessoa reservada, que não sai falando com todo mundo, mas que quando chegam pra falar com ele, ele sabe muito bem desenvolver uma conversa. E você pode ser da mesma forma. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de curtir e de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.